Estamos estudando a bibliologia, a história que está dentro da Bíblia. Estamos no período agora chamado de período monárquico. Então vocês vão aí, estudante de teologia, memorizando. Era pré-diluviana, era patriarcal, doação da lei, peregrinação no deserto, conquista de Canaã, período dos juízes, período monárquico, chamado de Reino Unido. Reino Unido, Saul, Davi e Salomão. E por que Saul, Davi e Salomão? Porque depois o Saul, ele meteu os pés pelas mãos, tomado de ira, perdeu o foco de combater os filisteus e começou a combater o Davi. Ele se acomodou na situação dele. E sabe por que ele perdeu o reino dele? Não foi porque ele perseguiu Davi. A Bíblia diz, tá? Está escrito no livro das Crônicas e também no livro de 1º e 2º Reis. Você vai ler assim, ó: 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Qual que é a diferença? Então, primeiro livro de Samuel foi escrito pelo profeta Samuel, assim nós cremos. Segundo livro de Samuel não pode ter sido escrito por ele, porque Samuel partiu, mas é atribuído a ele para honrar o profeta, porque fala de todo o período em que o Davi, ele está sendo perseguido e depois ele vai ser entronizado rei em Israel. Então você tem o 1º e 2º livro de Samuel. 1º e 2º livro dos reis é porque haviam cronistas que escreviam as histórias. O que é um cronista? Seria o equivalente a um jornalista de hoje. Qual que é a diferença? Ele está a serviço do governo, um cronista de guerra, cronista do palácio, cronista do exército. São pessoas que escrevem mesmo as histórias. As crônicas, às vezes pode ser um profeta ou pode ser um escritor qualquer. Então a gente não sabe. O que acontece? Na hora que ele está escrevendo o texto, ele não está inspirado, tá bom? O cronista não está inspirado. Ele está lá no escritório dele, na tenda dele, com o pergaminho dele, está lá, está escrevendo, não está inspirado. Só que chegou o momento em que isso vai se tornar a Bíblia Sagrada. Então vocês vão ler. Eu falei para vocês que eu ia passar esse livro para vocês verem, né? Naquele dia, como a Bíblia se tornou um livro. Vocês podem dar uma folheada. Esse é um livro pesado de ler, tá bom? Esse é um livro que se aconselha a ler somente lá no 4º ano bacharel. É o que se aconselha, o que não proíbe vocês de começarem a ler desde já. Mas ele é um livro que ele vai dizer o seguinte, que há um processo muito natural de formação da Bíblia, do texto sagrado, que existe um romantismo que nós usamos para falar sobre a Bíblia. E eu gosto de usar o romantismo. A Bíblia é a palavra de Deus, a palavra inspirada por Deus, e Deus inspirou tanto as palavras quanto as ideias. Essa é uma explicação bastante romanceada nossa. A gente imagina que havia uma espécie de ventilador divino, tá? Aqui, ó, sobre o profeta, e ele está respirando, o hálito de Deus está inspirado. Isso aqui é a nossa explicação romântica. O que esse livro vai mostrar para vocês? Que o processo foi muito natural. O cronista foi lá, ele foi para o acampamento e ele observou a guerra que está acontecendo de Saul contra os filisteus, e ele foi escrevendo. Só que ele não escreveu tudo de uma vez. Um cronista escreveu um pouco, outro escreveu outro. Chegou a hora em que o compilador, o que é um compilador? É aquele que ajunta os textos. Esse é o compilador. Então é a costureira que vai pegar as peças e tá tudo cortadinho no molde, ela vai pegar e vai montar. Ela monta aí, passa na máquina e cinge e faz a barra e dá o acabamento e corta a linha e bate o pano. Pronto, esse é o compilador. Então o que é o compilador? É aquela pessoa que ele pegou os textos que os cronistas escreveram, porque o período dos reis, primeiro livro de Reis e o segundo livro de Reis, começa ali com o Saul e Davi e vai até os dias de Zedequias. Você tem aí um período de aproximadamente 700 anos. Não dá para um cronista só escrever. Não dá. O que um cronista vai escrever? 10 anos de história, 20 anos de história. Quer dizer que você tem envolvido aí centenas e centenas de homens que aos poucos foram escrevendo as histórias. Um escreveu a história de Zedequias, um escreveu a história do rei Uzias,
outro escreveu a história do rei Asa, um escreveu um pouquinho da história de Saul. Então foram escrevendo, os escribas, os cronistas. Chegou um momento em que o compilador ajuntou as histórias. Ele ajuntou. Quando ele ajuntou, ele teve que colocar numa ordem cronológica. Olha lá, a gente vê aqui, ó, cronologia. O que vem primeiro, o que vem depois, o que vem depois, o que vem depois, o que vem depois. Aí por isso você tem primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro dos reis, primeiro e segundo livro das crônicas dos reis de Judá. Qual a diferença entre o livro dos reis e o livro das crônicas? É porque as crônicas ficam principalmente concentradas no Império de Judá, no reino de Judá, principalmente. E o livro dos reis pega os reis de Israel. Aí você fala, mas aonde está Davi, Saul e Salomão? Por que o Saul perdeu o reinado dele? Saul perdeu o reinado dele de acordo com esses livros, tá? O livro dos reis e o livro das crônicas, porque ele mandou, quando ele era crente, ele mandou matar todas as feiticeiras que haviam no seu reino. Foi uma caça às bruxas da era medieval. Quem fosse feiticeira, invocadora de espírito, adivinha, necromante, cartomante, jogadora de búzio, sabe? Mandou fazer uma caça às bruxas. Só que as bruxas se esconderam. Não eram chamadas de bruxas, eram chamadas de feiticeiras, equivalente a muitas mães de santo de hoje. Então essa é a equivalência, tá? Mandou matar um monte. E morreu o profeta Samuel. Morto o profeta Samuel, ele ficou sem um orientador. Nenhum profeta se levantou para orientar Saul de novo. Vai se levantar o profeta depois para orientar Davi. Vai ter o profeta Gade, vai ter o profeta Natã. Esses aí vão orientar Davi. Mas para Saul sobrou coisa nenhuma. E por mais que ele tenha sido assim um homem que perdeu a fé, ele ainda era um homem místico. Vocês lembram que quando ele foi lá para o arraial dos profetas, o Espírito do Senhor tomou ele e ele profetizou entre os profetas, e nasceu um mito em volta de Saul. Está porventura Saul entre os filhos dos profetas? É profeta também? E não foi a única vez que aconteceu. Uma segunda vez aconteceu com ele de novo. Ele voltou lá para o arraial dos profetas, e o Espírito de Deus pegou ele e ele profetizou junto com eles lá também. Nasceu até uma igreja aí chamada Rancho dos Profetas, baseado nisso aí. Nem sei como que é a igreja, talvez vocês conheçam melhor do que eu. Só conheço a fama do Rancho dos Profetas. Sai cada profetada lá boa, né? Profeta. Bom, Saul, ele era um camarada voltado para a mística. Ele era um homem místico. Morreu Samuel. Lá vai ele fazer o quê? Consultar a pitonisa de Endor, a feiticeira. O que é? Por que é chamado de pitonisa? É porque essas mulheres, essas feiticeiras, elas usavam artes mágicas envolvendo encantamento de serpentes, tá bom? Então eles tinham um criador de serpente mesmo, elas criavam serpentes que elas usavam no feitiço. Por isso a maioria delas eram chamadas de pitonisas. Ao chegar num lugar daquele, aí estão as escavações, as arqueologias. Se vocês quiserem ligar as lâmpadas também, pode ligar. Ao chegar no lugar desses aí, elas tomavam licores. Bem, esses licores, eles eram licores inebriantes, ficavam meia chapada, meia bêbada, fumavam uns negócios, umas ervas, ficava meio alucinada, e falava assim, não sei se vocês já foram na macumba, e como que os macumbeiros, os espíritos começam a falar no meio dos dentes, né? Eles falam no meio dos dentes. Até o livro do Deuteronômio fala: não consulte esse pessoal que fica falando entre os dentes, tá? Tem que falar a sua língua. E eles ficam chiureando, diz a Bíblia. Chiureando é cochichando, sabe? Então isso aí é o ambiente. Toma os negócios, fuma os negócios, e aí acende umas ervas, fica alucinógeno, e a iluminação é muito baixa. Lá vai o Saul, disfarçado porque ele não queria ser descoberto, e foi consultar a pitonisa de Endor. Piton porque é uma da cobra, tá vendo? Cobra piton.
Aí chegando lá, o espírito mostrou para a pitonisa que era Saul. Então na sessão espírita que teve lá, o espírito baixou e falou o seguinte: você é Saul, que mandou matar todo mundo. Ah, tudo bem, mas eu não vou mandar matar você não, traze-me Samuel. Aí ela trouxe o Samuel, e Samuel veio do reino dos mortos e falou com o Saul, e deu uma profecia para o Saul dizendo que ele morreria no mesmo dia e que não tinha chance para ele não. E o Samuel até ralhou com ele e voltou lá para o mundo dos mortos. O que você vai perguntar? Se era Samuel ou se era um demônio? Aí mais uma vez vocês vão ter que tomar o cuidado, como teólogos também, de não colocar no texto o que o texto não diz, porque o texto não diz que é demônio. Bom, o texto não diz que é demônio. Nós interpretamos que é demônio por causa que a gente tem uma angelologia e uma demonologia cristã. Nós interpretando o Velho Testamento com o Novo. Então a gente interpreta. Mas se você está explicando, você vai falar, o texto não diz. O texto diz que foi Samuel, e que Samuel apareceu e deu uma bronca no Saul e profetizou a morte dele, e a morte dele realmente aconteceu. Não no detalhe que Samuel falou. Agora, alguns detalhes do texto: entendendo que era Saul, que era Samuel, entendendo ela que era Samuel, é onde você encontra a brecha para poder dizer demônio, está se passando por Samuel. Aí você senta a madeira no espiritismo, tá bom? E deixa como está. É mais ou menos assim que a gente faz. Agora, se você pegar um teólogo bom, ele vai dizer para você, mas é demônio? O texto não diz. Então você tem que ter cuidado com o teólogo, que ele fica no texto. No texto você não consegue provar que é demônio. Você tem que ir para a demonologia e Novo Testamento. Aí ele vai dizer, então me diz no Novo Testamento, qual vez no Novo Testamento teve uma sessão espírita no Novo Testamento? Nenhuma. Nenhuma. A única vez que você tem uma sessão espírita no Velho Testamento é aqui, no livro de Samuel. Por esta causa, naquele dia, Deus tirou dele o reino dele. É o que diz o livro das Crônicas. Por haver consultado a pitonisa de Endor, a feiticeira, aí Deus retirou dele o reinado. Agora, no livro de Samuel não diz que foi por causa da pitonisa. No livro de Samuel diz que é porque ele praticou um pecado de feitiçaria. Saul era feiticeiro. Que pecado de feitiçaria que ele fez? Ele usurpou o papel do sumo sacerdote Samuel e ele executou um serviço de sacrifício que só o sacerdote poderia fazer. Cometeu uma rebelião, e essa rebelião é o pecado de feitiçaria. Então você tem aqui um paralelo entre o livro dos reis e das crônicas com o livro de Samuel. Qual que é o pecado de Saul, que tirou o reinado dele? Feitiçaria. Nos dois textos. Então o que acontece no livro lá de reis e no livro das crônicas é uma reconstrução do livro de Samuel. Está bem escuro, né? Não está incomodando vocês, não? Se estiver incomodando, né? Vamos acender a lâmpada ali. Mais 7 minutinhos. Perdendo o reino, acontece um ato profético. Ele pega e ele rasga o manto de Samuel, porque ele vai lá, o Samuel vai se aproximando, ouve, né, aquele balido de ovelhas. E o que aconteceu? Não, o senhor estava demorando muito para chegar, eu mesmo fui lá e fiz o serviço. Praticou o pecado de rebelião, que é o pecado de feitiçaria. Por esta causa Deus te julgou. Você não pode mais agora ser rei. Deus retirou o reino de você. Aí o Samuel está indo embora. Quando está indo embora, ele rasga o manto de Samuel. O espírito de profecia toma conta de Samuel e diz: da mesma maneira Deus rasgou de ti hoje o teu reino e deu a outro melhor do que tu. E quem que é o outro melhor do que tu? O Davi, intrometido, que derrubou o gigante, que está todo mundo cantando a história dele para tudo quanto é lado. Aí eu tinha uma verdadeira fascinação, irmãos e irmãs. Eu tinha uma fascinação por Davi. Por que eu tinha uma fascinação por Davi? Por causa do romance que a igreja conta sobre Davi, né? Davi, ele é muito exaltado nas pregações,
nos louvores, né? Nos sermões, nas histórias. Davi, homem segundo o coração de Deus. Até que eu li um livro de um rabino. Aí o livro do rabino, ele apresentava o Davi histórico, não o Davi romanceado pelas escrituras. O Davi da história. O Davi da história, de acordo com aquele rabino, você vê como que ele é um camarada estratégico. Por que eu vou gastar um pouquinho de tempo com vocês aqui falando desse Davi da história e não do romance? Porque do romance vocês já conhecem, tá? Pela fé, foi lá, derrubou o gigante, tá? Foi todo, né? Conquistou, sofreu, não matou Saul. Isso aí a gente gosta, né? Só que na sala de teologia a gente tem que fazer uma coisa chamada escarniçamento, sabe? Escarniçar mesmo, tirar a carne do osso. Então o que acontece com Davi? Você vai lá, você vê. Obedeceu o pai? Não obedeceu o pai, porque era só para ele levar o mantimento e voltar. Então ele já desobedeceu o pai dele. Se intrometeu numa guerra sem ter sido alistado para a guerra. Ele se intrometeu do nada? Não, havia uma recompensa. E qual que era a recompensa? A mão da filha do rei, ó, a oportunidade de subir socialmente, ó, a ascensão social. Então esse Davi da história é um camarada que ele começou a se mostrar bastante estratégico, muito estratégico. Ele foi lá, se apresentou para Saul, contou uma história, matador de leão e de urso, tinha uma estratégia, a gente já viu que ele tinha habilidade com funda e força, hein? Para pegar uma espada daquela lá e cortar a cabeça do camarada, força. Então era forte. Então aquela imagem que você vai ver do Davizinho, raquítico, sabe? Bobinho, não existe. Não existe. Historicamente ele já era habilidoso, destro, treinado e sagaz. Você vê a sagacidade dele no jeito que ele responde para o gigante Golias. Hoje mesmo darei a tua cabeça para que as bestas feras comam. Então, camarada ousado, bem abusado mesmo. Matou o gigante, tá bom, ganhou a recompensa? Ganhou. Casou com uma princesa, já teve uma ascensão social imediata. E com isso aí já se tornou general dos exércitos de Saul. Ia para as campanhas, ficava conversando com o filisteu? Coisa nenhuma. Matava filisteu à torto e à direito. Davi, ele era um homem de guerra e um homem de sangue. Nos intervalos fazia suas orações. Sabe como que Davi fazia as orações? Do mesmo jeito que o muçulmano faz as orações hoje, do mesmo jeito. Metranca do lado, Alcorão na mão, aí faz a oração dele, né? Allahu Akbar, Deus é o maior. Senhor, é o que o muçulmano está dizendo, adestra a minha mão para que eu mate os meus inimigos. É o muçulmano dizendo, vou entrar naquela igreja e vou explodir ela com todos os crentes dentro. Essa é a oração do muçulmano. Essa é a oração que o Davi faz nos Salmos. Sejam despedaçados, sejam mortos, sejam aniquilados. Isso aí é a oração do Davi, um homem segundo o coração de Deus no Antigo Testamento. Por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Até hoje a gente tem problema com essa passagem aí. O máximo que eu consigo chegar lá é que ele era um camarada que ele dizia, Senhor, pequei de novo, pequei mais uma vez, não tem jeito, Senhor, fiz de novo, perdoa-me. É o mais próximo que eu consigo chegar do Davi, que se humilha reconhecendo que ele não era frouxo-cheira. Davi não era um cara um frouxo-cheira. Davi, ele era um homem de temperamento forte, fortíssimo e abusado. Começou a sentar na mesa do Saul, com todo mundo cantando que ele ia tomar o reinado de Saul, e o Saul tendo que ouvir e ter sangue de barata. O senhor teria sangue de barata? Você é Saul, está dando comida para o Davi na sua mesa, e as pessoas estão cantando que esse menininho que não é menino coisa nenhuma, é um dos seus generais, vai tomar o seu lugar que é rei. E você que foi ungido por Deus diante de todo o povo. O Davi contou alguma vez que ele foi ungido rei? Não. Você e eu, bobalhão,
é ungido ali no Belém, já tira foto, coloca na internet e mostra para todo mundo que é ungido, que tem uma profecia que você vai ser o próximo pastor presidente, né? O Davi nunca falou que ele tinha sido ungido secretamente lá na casa do pai dele. Ninguém tocou no assunto. Ninguém tocou no assunto que o Davi tinha sido ungido rei pelo profeta Samuel. Guardou o segredo. Está ali sentado na mesa do Saul. Tem a profecia, tem a unção, tem a promessa. O Espírito de Deus toma conta dele. É um homem segundo o coração de Deus. Viu quando Saul foi removido pelo profeta Samuel. Tem tudo isso aí que está por trás da vida de Saul, de Davi, que a gente vai passando por cima porque a gente é romântico. Eu gosto de ler a Bíblia assim, sem essa lente. Eu gosto de ler a Bíblia assim para mim ter fé. Aí esse rabino estragou o que era tão bom para mim antes, né? Assim como eu vos estrago nessa tarde, né? Eu nunca mais conseguirei ver Davi da mesma maneira. O que acontece com Davi? Tão sagaz, está se alimentando na mesa do rei Saul, começa a tocar harpa, Saul acalma. Ó, músico, poeta, genro, general, e ainda conquista a amizade do filho do rei. Dá para descer pelo garganta um cara desse? Todo mundo gosta dele, as mulheres gostam dele, o filho gosta dele, Deus gosta dele, o profeta Samuel gosta dele, e ninguém gosta de você e ainda é atormentado por um demônio que só sai quando o cara toca a música dele. É fácil isso? É ruim um negócio desse, hein? Saber que o demônio só vai embora quando você está ouvindo a música. Vamos colocar aqui do... Quem que eu não gosto? Do Raul Seixas. Não gosto do Raul Seixas. Não gosto, mas eu só fico calmo quando eu ouço o Raul Seixas. E é o Raul Seixas que tira o demônio. É o que está acontecendo com Saul. Saul só fica bom quando Davi toca a harpa e todo mundo canta bem dele. Aí ele quer cravar Davi na parede. Então azarado que não consegue acertar uma lança no camarada que acertou uma pedra. É muita falta de sorte. O que faz o Davi? Ardiloso, sabido como que é, faz uma tramóia com Jonatas. Na tramóia com Jonatas, se encontra com Jonatas escondido para saber se ele pode ir para casa ou não. O Jonatas pega e dá lá o sinal da lança, né? A flecha, manda o arqueiro jogar. Vocês estão lembrados dessa história, né? Só quem já leu a Bíblia bastante ou várias vezes vai lembrar. Mas se não, vai lá dar uma refrescada, lê lá, tá bem? Lê lá, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 de Reis, aí já atualiza a página. E o Jonatas pega e favorece o Davi, e o Jonatas ainda vai falar bem de Davi. Para quem? Para Saul. Não dá vontade de esganar um filho desse, que fala mal, fala bem do seu inimigo, que vai tomar o seu reino? Aí é o que o Saul faz. Então você tem que entender essa psicologia do Saul. Começa a perseguir Davi. O que faz o senhor Davi? Pé no mundo. Sumiu, pé no mundo. E foi para onde? Foi morar nas cavernas, a caverna de Adulão. E ajuntou-se a ele todos os amargurados de espírito e endividados, porque o reino endividou todo mundo endividado. Davi sendo perseguido pelo rei. Quem que se ajuntou com ele? Os guerrilheiros. Quem são os guerrilheiros? As Farc. Quem que são os guerrilheiros? Terroristas. Quem que são os guerrilheiros? Esse pessoal que a gente não quer saber, porque a gente quer saber do exército de Saul, que é o exército ordenado, né? Esses aí não, são arruaceiros. E é o exército de Davi. O exército de Davi é composto de um bando de arruaceiros, criminosos, perseguidos pela justiça e que moram na caverna de Adulão junto com o Davi, e que à noite tem que ouvir Davi fazendo orações a Deus, orações e orações. Criminoso faz oração? Faz oração. Matador faz oração? Faz oração também. O cara vai fazer uma fita lá, roubar um banco, ele faz oração? Ele acredita que ele faz oração? É. E o muçulmano? Ele também. Então esse aí é o Davi histórico, tá? É um Davi que está por baixo das escrituras. Lógico que eu estou remontando a história. Vocês vão ter que ler outros livros aí para poder recuperar o Davizinho da música, né?